coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, baiana, psicóloga, mulher, mãe, e há 3 anos eu venho com esse projeto aqui de semanalmente gravar um relato real da minha experiência do maternal. E hoje eu queria falar sobre a fase dos 3 aninhos. Para mim, está sendo uma fase deliciosa. Eu tenho uma amiga que sempre aparece no Google Fotos recordações dos nossos pequenos quando eram bebezinhos. E eu envio para ela. Olha, amiga, que acordei aqui hoje vendo. Ela fala, ai, amiga, que saudade dessa fase. Que saudade dos meninos bebês. Gente, eu tenho 0 saudade. Eu falo para ela, amiga, eu não tenho saudade nenhuma. E assim, pode até parecer, meu Deus, como assim? Não tenho saudade. Não tenho saudade. Hoje Ben tá em uma fase que, assim, tem muito mais autonomia. Fala, conversa, muitas fofuras. Claro que naquela época, a cada fasezinha, né, tinha uma descoberta. O primeiro sorriso, rolar, começar a engatear. Também tinham as suas delícias. E eu não tô dizendo que, ai meu Deus, foi uma fase super, hiper, mega caótica, não teve nada de bom, não é isso. Mas eu não tenho saudade dele bebê, eu prefiro agora. Assim, aprender a formar frases, né? Quando ele tá fazendo alguma coisa assim que eu falo, Benjamin, você tá mentindo, um exemplo. Alguma coisa caiu no chão, eu falo, Benjamin, quem fez isso? Aí ele fala, Braddock, que é o nosso cachorro. Aí eu falo, Benjamin, você tá mentindo? Aí ele quando vai falar a mesma frase comigo, ele fala, mamãe, você tá me mentindo? Dou muita risada. Ele tem um amigo na escola que se chama Oliver. Ele não sabe expressar. Aí ele fala, mamãe, porque Oveler, ele faz capoeira. E aí quando ele vai falar da cambalhota, ele fala canha-bota. Então assim, essas trocas, que por mais que a gente saiba que é o processo mesmo ali normal de aprender, eu corrijo como fala correto, eu acho super fofo. A forma dele falar, cada vez ele vem com uma novidade. Eu sempre ensino pra ele a técnica da respiração. Filho, respira. Solta o ar pelo nariz, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, calma. E aí, assim, um belo dia, ele tava pintando, eu falei, posso pintar com você? Pode, mamãe. Aí eu falei, ô filho, me empresta aí esse lápis que tá na sua mão. Aí ele fez, mamãe, calma, respira. Só pra velhinha, mamãe, calma, vai chegar a sua vez. Eu falei, Então, assim, são muitas descobertas deliciosas. Ele tem caras sacadas, assim, caras perguntas. Ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus do céu, isso aqui já era pra acontecer aos 3 anos? Recentemente, mamãe, deixa eu ver seu pintinho. Não, mamãe, não tem pintinho. E mamãe tem um quê? Eu falei, meu Deus, que palavra eu uso agora? Senhor, que palavra eu uso? Mamãe tem periquitinha. Mamãe tem pepeca. Aí ele ficou perguntando o nome de todo mundo da escola. E fulana? E fulano? Aí eu comecei a explicar. Eu falei, gente, essas perguntas eram agora aos 3 anos. Várias coisinhas, assim, várias descobertas. Eu tenho amado levar ele pra... Claro que eu já levava ele, mas assim, agora é diferente. Levar ele pra conhecer o mundo, pra ir pra uma peça de teatro, pra ir em um circo. A reação, né? A comunicação é diferente. Eu tenho gostado muito dessa fase. Mas claro que todas as fases, elas vêm acompanhadas também de um plugzinho chamado desafio materno. Acompanhada com aquela fase. E, desafios. Talvez só aconteça aqui na minha casa, né? Com seus filhos aí nessa fase não aconteça. Mas aquele tal chamado Terrible 2 parece que é Terrible 3. E eu acho que vai ser Terrible 4 também. Porque extremamente opositor, não aceita dividir as coisas, birras desafiadoras. Tem sido uma fase, nesse aspecto aí, é um desafio. Então, bem, vamos dividir os carrinhos com os amiguinhos aqui? Não quero, é meu. Não quer dividir. Ai, Senhor Jesus, a mãe respira, puxa o ar, solta o ar. É bem rígido, né? Assim, ele tem um pensamento ainda bem inflexível.
Então, se ele quer dessa forma, tem que ser dessa forma. E se não for dessa forma, é um choro terrível. Aquela fase ainda também de não saber lidar com as emoções. E super entendo, o cérebro tá imaturo. Quero isso. Aí você faz aquilo. Ah, eu não quero mais isso. Chora porque quer isso. Quando você dá, chora porque não quer mais. E você fala assim, socorro. Como é que eu lido com isso? E tá na fase do papagaio, né? Então tudo que vê e tudo que escuta, repete. E aí ele aprendeu um tal de chamar, quando eu reclamo, quando eu me posiciono, ele até parou mais ultimamente. Mas ficava me chamando de feia. Sua feia, eu não gosto mais da mamãe. E eu sentava, reclamava, filho, não pode falar assim com a mamãe. Mamãe é linda, bem é lindo. Comecei a fazer, usei vários recursos. Usei recursos de ignorar, usei recursos de sentar e conversar, usei o recurso de colocar no cantinho da reflexão. Mas um belo dia, eu estava no meu auge de cansaço, TPM. Foram noites sem dormir direito, ele tinha vindo de um quadro de gripe, de cansaço. Enfim, foi um misto de várias coisas. E aí, um belo dia, eu tô lá, ele fez alguma coisa, assim, acho que jogou suco no chão. E eu fui reclamar com ele, não pode, vamos lá pegar o rodo pra limpar. Não vou, se jogou no chão, começou a me chamar de feia, sua feia, enfim. E por impulso, na hora, eu já não sabia mais o que fazer, de reclamar, estressada, a cabeça querendo só dormir, eu só queria que ele dormisse. Eu dei um tapinha na boca dele, né? Bati assim. Fiz, não pode chamar mamãe de feia. E aí, na mesma hora chegou meu marido e veio assim, né? Eu digo que ele foi a voz do acusador naquele dia. Porque ele chegou e fez, ora, ora, ora. A psicóloga que disse que nunca ia bater no filho, veio bater? Eu falei, olha amor, pelo amor de Deus, já tô me sentindo ocupado o suficiente. Saia daqui de perto, senão você vai ser o próximo a apanhar. Falei bem assim, sai daqui. E aí ele falou, não, é porque eu já te falei que é impossível educar uma criança sem isso, você sempre me confrontando, dizendo que não ia bater, etc e tal. Só que aí na hora ele começou a falar, e eu falei, não é hora pra gente conversar agora, não tô entendendo porque você tá vindo, enfim. E aí nessa hora que ele veio, eu estava conversando com o Ben. Falei, filho, me desculpa, mamãe tá muito triste porque bateu na sua boquinha. Não pode bater. Da mesma forma que a mamãe não pode bater, Ben não pode bater em ninguém. Aí eu lembrei, a minha reação também de bater na hora foi porque ele veio e deu um tapa no meu rosto. E eu segurei a mãozinha dele, dei um tapinha na mão e um tapinha na boca. Falei, não pode! E aí eu tava conversando com ele quando eu fui interrompida por um adulto que não também sabia lidar com as suas emoções. Eu conversei sobre isso com ele depois. Falei, eu já tenho que lidar com o Benjamin, que está em um processo de aprender a lidar com as emoções. E é um desafio, porque assim, a gente não lida só com a criança, né? A gente lida também com a nossa criança interior, a gente lida com muitos adultos ao nosso redor que também não sabem lidar com as emoções. Meu marido foi um exemplo esse dia, para assim, a minha mãe e tantas outras pessoas que me cercam, que a gente fala, socorro! Então, quando o Eric chegou perto de mim, que eu tava conversando com o Ben nessa hora, eu falei isso, né? Sai daqui, senão você vai ser o próximo a apanhar. O que Benjamin me disse? Gente, ele pegou meu rostinho, olhou pra mim e falou, mamãe, não pode bater em ninguém. Gente, eu queria, sabe, um buraco, entrar e ficar ali? Depois que esse menino dormiu, eu chorei horrores. De falar, meu Deus, que desafio é ser mãe. Porque a gente é muito incoerente. Ai, como é difícil. E aí conversei com meu marido também de que, eu me senti péssima, você veio me culpar, enfim. E aí toda essa novela mexicana, um belo dia, eu saio com uma amiga que também tem um filho na mesma idade que Ben. Assim, eles têm diferença de 1 semana só. E eu saí com ela pra gente conversar. E aí eu expus isso pra ela, né? Eu falei, amiga, ela também é psicóloga. Eu falei, amiga, eu tô me sentindo tão mal, assim. Nossa, me sentindo a pior mãe do mundo. Porque eu sempre falei que eu não queria usar
E aí, assim, quando eu expressei tudo isso pra ela, contei tudo isso pra ela, eu tava esperando, tipo assim, né? Ô, amiga, sinto muito. E aí ela olhou pra minha cara e falou, cara, você é uma mãe foda. Não, é sério, você tem que ser estudada. Você é incrível. Eu olhei pra cara dela e falei, você tá de ironia com minha cara, né? Só pode. Ela falou, não, amor, deixa eu te falar uma coisa. Você conseguiu segurar o primeiro tapinha até os 3 anos e eu, kkk. Ela, não, porque por aqui, ó, já rolou faz tempo, eu acho que desde quando ele era bebê. E a gente riu muito. A gente riu, ela falou, amiga, e outra, vamos lá. Não foi um apanhar como a gente apanhou na infância, né? Eu falei, é verdade. Minha mãe pegava o cinto, ela pegou a sandália, eu falei, não. Aí a gente desconstruiu, demos muita risada. Ela falou, amiga, eu já usei o famoso tapinha na boca muitas vezes. E aí a gente riu e ao mesmo tempo falei, ai, que alívio, eu não sou a única nesse planeta, meu Deus. E concordamos que, assim, eu reconheço isso. Quando eu estou no meu nível de exaustão, assim, às vezes eu só queria dormir, eu só queria tomar um banho e comer em paz. Quando a nossa necessidade fisiológica, muitas vezes, não está sendo suprida, é muito mais desafiador lidar com as birras, com as oposições, com os questionamentos. E aí é uma hora que eu respiro muito. Mas assim, nem sempre a mãe aqui conseguiu só respirar. Me conta. Por aí já aconteceu também de passar do limite. E assim, eu entendo também que existem famílias que escolhem a educação do bater, do apanhar. Não estou aqui julgando. Estou falando apenas que é um estilo de educação que, por hora, eu não quero seguir. Estou me esforçando, mas somos humanas, né? E aí, assim, talvez eu tô lendo um livro agora pela 3ª vez, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela traz muito isso, assim, né? O quanto a gente precisa ser humano. E mostrar aos nossos filhos que a gente erra, que a gente também somos falhos, frágeis, mas ter a humildade de ir lá, pedir desculpa, explicar, conversar. E é sobre isso. Se você quer ouvir mais relatos de uma mãe que não é perfeita, que é humana, mas que está buscando a cada dia se aperfeiçoar, eu te convido a continuar por aqui, escutando todos os episódios que eu posto, compartilhando meu podcast com outras mulheres, com outras mães. E se possível, faz um print agora, compartilha lá no seu Instagram, nos seus stories, coloca que estou ouvindo o podcast da psicóloga Luana Machado. E se você também quer ser um patrocinador desse podcast, ou se você conhece alguém que tem interesse, me divulga com muito carinho. Quem pode ser patrocinadores aqui? Qualquer produto, qualquer serviço da área do nicho materno-infantil. Então, às vezes, Luana, estou lançando um livro sobre maternidade. Fala comigo, eu divulgo o livro aqui nos episódios e a gente conversa sobre forma de você patrocinar o podcast. Tem uma loja de brinquedos para criança, tem uma loja de roupas para mãe, enfim, diversas áreas que possam aí agregar aqui no podcast e a gente conversa sobre essa parceria. Um beijo!